Oi todo mundo, espero que vocês estejam bem. A gente vai falar um pouquinho mais sobre memória muscular, sobre como funciona a musculatura esquelética e vai ser uma aulinha assim, bem tranquila para vocês entenderem tudo e aqui no sofá e é isso aí. E a gente vai entender um pouquinho como é que funciona esse sistema, que na minha opinião é maravilhoso para o nosso corpo, como a gente pode usar estratégias a nosso favor, como é que funciona a memória muscular, como é que funciona o processo de aprendizagem muscular. E é isso, eu tô aqui para ensinar algumas coisas que sei para que vocês se eduquem, aprendam e tomem as melhores decisões. Isso é autonomia e isso para mim é o mais importante, é por isso que eu tô aqui, para que a gente tenha autonomia suficiente para que possa se desenvolver e ser a nossa melhor versão sempre, ok? Isto posto, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de musculatura que a gente tem no nosso corpo. A gente tem a musculatura lisa e a musculatura estriada esquelética, ok? A musculatura lisa é uma musculatura que não depende do nosso comando direto de sistema nervoso central para que ela funcione. Então, por exemplo, o músculo cardíaco é um músculo liso, então ele depende de sistemas específicos para que ele funcione. Ele não depende de uma ordem direta nossa para que ele bata, por exemplo. Então, existem dois tipos de sistemas autônomos funcionando no nosso corpo para que a gente se mantenha vivo: o sistema nervoso autônomo simpático e o parasimpático. O simpático, ele é responsável por situações de vigília, onde a gente está com medo, onde a gente está correndo perigo, onde alguém da nossa família, alguém que a gente ama, está correndo perigo, ou quando a gente está estressado, ou quando a gente está a ponto de bater em alguém, de brigar em alguém. Em todas essas situações, quem entra para manter a gente alerta é o sistema nervoso autônomo simpático. Então, o que ele causa? Quais são os efeitos da ativação desse sistema? Ele vai causar aumento do batimento cardíaco, a frequência cardíaca vai ficar alterada, o ritmo respiratório vai ficar mais alterado. Então, ele entende que o seu coração ele precisa bombear mais sangue para o seu corpo, num caso, por exemplo, você precisa sair correndo. Ele entende que você vai precisar de mais oxigênio e é por isso a sua respiração fica um pouco mais ofegante, porque ele entende que você precisa de mais oxigênio. Ele trava, por exemplo, o seu intestino, porque não está na hora de ir no banheiro, por exemplo. A sua boca fica seca, porque não está na hora de produzir saliva. Saliva é uma coisa secundária. O primário é manter você preparado para que aquele momento de, por exemplo, fuga ou briga, ou enfim, aquilo que o corpo entende que seja a situação para a qual você precisa estar preparado aconteça. Então há uma liberação, por exemplo, de adrenalina, de noradrenalina, e aí por isso a gente tem todo esse aumento do batimento cardíaco, do ritmo respiratório. A nossa musculatura fica um pouco mais preparada para que esses eventos aconteçam. Tudo isso, o sistema nervoso autônomo simpático, ok? E aí tem um sistema responsável por trazer a gente de volta, né? Porque se a gente não voltar, a gente vive estressado, e tem gente que vive, né, estressado o tempo todo, e aí, mas a gente precisa, no caso, voltar pro nosso equilíbrio. E para isso existe o sistema nervoso autônomo parasimpático, é aquele responsável por regularizar o nosso ritmo cardíaco, o nosso ritmo respiratório, trazer relaxamento para a nossa musculatura, a nossa saliva volta para a nossa boca, a gente pode, a partir daí, ir para o banheiro, vida normal. O sistema nervoso autônomo parasimpático é o responsável pela nossa vida neurovegetativa, que a gente fala. É aquilo que acontece sem que a gente precise de uma ordem direta e consciente do nosso sistema nervoso central, ok? Então, assim, a gente vive e respira e pisca, por exemplo, graças ao sistema nervoso autônomo parasimpático. Ele também é responsável por acalmar a gente, por diminuir cortisol, né? Por liberar, por exemplo, serotonina, para que a gente fique mais tranquilinho, tá bom? Coisas que são curiosidades é que, por exemplo, o homem que vivia mais nas cavernas ou mais na floresta, quando a gente habitava um pouco mais, a gente como civilização, eu digo, né,
nesses locais mais perigosos, onde a qualquer momento podia vir um animal selvagem e devorar você e toda a sua família, nesses povos ou nesse tipo de população nesta época, o sistema nervoso autônomo simpático era mais ativado. E aí, se a gente está falando de sistema nervoso autônomo simpático, ou seja, aquele que está preparado para fuga, aquele que está preparado para briga, aquele que está preparado para batalha, se ele é muito ativado, então a gente vai dizer que essa pessoa, ela tá sempre estressada. Por quê? Porque ela tá sempre com medo de que algo aconteça. E isso era muito comum nos tempos antigos, né? Quando a gente ainda não tinha as cidades e as cidades ainda não eram cercadas e as pessoas poderiam a qualquer momento ser atacadas por animais. Nesses casos, esse sistema se fazia muito necessário, porque era ele que garantia a vida do homem, né, de antigamente. E aí, pra gente, não querendo fugir do assunto da memória muscular, mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Hoje em dia, a gente vive como se a qualquer momento fosse ser atacado por algum animal selvagem. Você já parou para pensar? Tem gente que, por exemplo, é ansiosa, e essa pessoa que é ansiosa, ela tem todos os sistemas de alguém que está com esses sistemas ativados pelo sistema nervoso autônomo simpático, de alguém que está com medo de alguma coisa, de alguém que vai ser atacado a qualquer momento, de alguém que precisa fugir a qualquer momento. Essa superativação desse sistema nervoso autônomo simpático, no longo prazo, causa muitos problemas para o nosso corpo, como, por exemplo, um aumento crônico do cortisol, que acaba inflamando todo o corpo. Então, a gente vai dizer que uma pessoa que é muito estressada é uma pessoa que tem um corpo mais inflamado por altas liberações de cortisol, que é um hormônio inflamatório e totalmente ligado ao estresse. Então, é a pessoa que é muito estressada, é a pessoa que é muito reativa, é a pessoa que é muito ansiosa. Todos esses sintomas do sistema nervoso autônomo simpático ela tem. Então, ela tem taquicardia, ela tem falta de ar, porque parece que o ar não entra, que ele fica parado aqui, ela tem a boca seca, ela tem pensamento acelerado, ela tem descarga de adrenalina o tempo todo. Só que assim, não tem nenhum leão da savana correndo atrás dela. O que tem é um descontrole sobre as emoções. Ok? Por que o homem de antigamente, eu tô dizendo desse homem que vivia na selva e tudo mais, por que talvez ele não fosse tão inflamado e não tivesse tantos problemas de saúde quanto os que a gente tem hoje? E é assim, por que talvez ele pudesse ser um pouco mais saudável do que a gente é hoje? Porque ele fazia muita atividade física, por exemplo, porque tudo era a pé, tudo era correndo, tudo precisava de muita força. Então, se ele, por exemplo, ia preparar um lugar para ele ficar, para ele morar, ele dependia da força dele e da força dos outros. Se, por exemplo, ele precisava ir pegar água em algum lugar, ele não ia pegar o carro e dirigir até o mercado e comprar água e voltar para casa. Ele precisava ir num lugar onde tivesse água, pegar a água e se tivesse algum lugar para colocar água e trazer de volta, tudo isso demanda gasto calórico, gasto energético, e aí tudo isso demanda treinos de força. Então você percebe que ao mesmo tempo que essa população que vivia antigamente cercada de perigos, por exemplo, da selva, era uma população que compensava com muita atividade física. Então a vida deles era cercada desses momentos onde ele precisava se locomover o tempo todo, precisava fazer força o tempo todo, precisava andar o tempo todo. Então não havia tanto espaço para que o aumento de cortisol se instalasse por conta da dieta que era adotada. Era uma dieta super, obviamente sem ultraprocessados, e era uma dieta um pouco mais natural, porque eles iam comer daquilo que viesse, por exemplo, da floresta. Então era fruta, eram legumes, eram essas coisas, era a caça, e não tinham esses alimentos para inflamá-los e tinham muita atividade física. Basicamente isso, ok?
Bom, isso foi só uma curiosidade, foi só para você pensar no quanto você está inflamando o seu corpo por coisas que talvez não deveriam ser motivos de inflamação. O estresse é um grande inflamador, um grande liberador de cortisol, a ansiedade também. Então, a gente precisa pensar um pouquinho como a gente está lidando com as nossas emoções e a que ambientes, a que situações a gente está expondo as nossas emoções. Bom, voltando para o sistema musculoesquelético. Então, o sistema musculoesquelético, ele é formado, obviamente, por musculatura e aí para que hajam os movimentos por ossos e articulações, tá bom? Nosso corpo, braço, perna, quadril, joelho, tudo aquilo que muitas vezes a gente tem inflamado é o sistema musculoesquelético que tá por ali. E aí a musculatura esquelética é uma musculatura que depende de uma ordem direta do sistema nervoso central para que ela funcione. Então, por exemplo, se eu preciso pegar um copo para tomar água, eu vou fazer uma extensão do meu braço, uma flexão do meu cotovelo, vou abrir a minha mão, vou fechar minha mão nesse movimento aqui de pinça, vou aplicar uma força específica para o peso do copo com a água, vou manter essa força, vou fazer uma flexão de cotovelo com uma extensão de ombro, e aí vou levar esse copo até minha boca, vou controlar a força aplicada na movimentação aqui para que eu possa beber água. É claro que a gente não pensa em tudo isso. O que a gente pensa? A gente pensa assim, eu quero beber água. Pá, acabou. Não precisa de todo esse processo. Esse processo ele já está automatizado por aprendizagens pregressas. Então, quando você era pequenininho lá, você aprendeu que quando você faz assim, pega o copo e leva a boca, você precisa de uma determinada movimentação específica, de uma determinada força específica. Isso tudo já está registrado lá no seu sistema nervoso central, mais especificamente no córtex motor. É ele que vai fazer todo esse meio de campo entre você beber uma água, musculatura e sistema nervoso central, ok? Tá. Isto é bem definido aqui pra gente entender. Quando a gente fala de memória muscular, a gente está falando de duas coisas. A gente está falando de um músculo que aprendeu como é ficar forte, como é que faz para ficar forte, e a gente também está falando daquilo que eu acabei de falar, de um músculo que aprendeu como é que ele vai se movimentar em determinadas situações. Tudo isso é um processo de aprendizagem que é controlado pelo sistema nervoso central. Mas a musculatura, em determinado momento, ela fica meio que autônoma. E autônoma, eu não estou dizendo como funciona, por exemplo, o sistema nervoso autônomo simpático ou parasimpático, que a gente não faz nem ideia dos comandos. Eu não estou falando disso, mas eu estou falando de uma automatização da movimentação. Vou te dar um exemplo, vai ficar super claro. Quando você aprende a dirigir, no começo era super difícil, eu tinha que pensar no volante e também tinha que pensar na embreagem e também tinha que pensar em passar a marcha e também tinha que pensar em soltar a embreagem um pouco mais devagar, senão o carro pulava e aí ele podia morrer. Tudo isso, e ainda precisava olhar pro lado de fora, para os outros motoristas, para tudo que estava acontecendo no externo. Bom, hoje em dia, você que já dirige, não precisa pensar em mais nada, você simplesmente entra no carro, pensa onde você quer ir e as coisas fluem como se fosse por uma sensação e não porque você estivesse de fato ali determinando cada tipo de movimento. Então, de certa forma, a gente pode dizer que você automatizou os movimentos que você precisa fazer dentro do carro. Bom, isso é um aprendizado e isso se refere à memória muscular, o jeito que a musculatura vai se comportar em determinadas situações. Ok, o segundo é como que a gente treina durante um período, para de treinar e aí quando volta a treinar, a gente tem a capacidade de performar melhor do que alguém que nunca
por exemplo, treinou. Então, se a gente pegar alguém que já treinou e um sedentário e colocar eles para treinarem, grandes chances há que daqui uns 2 meses esse que já treinou performe muito melhor do que o sedentário, porque o sedentário ainda está num processo de aprendizagem muscular. A musculatura dele, as células musculares, o DNA, eles ainda estão aprendendo como é que funciona todo esse processo de hipertrofia, hiperplasia, tudo isso é um processo que é aprendido pelo nosso sistema musculoesquelético, pelas nossas células, ou seja, pelas fibras musculares e pelo DNA das nossas células musculares. Então, vai funcionar mesmo como um processo de aprendizagem. Bom, aí eu parei de fazer exercício, atividade física e aí eu voltei. E aí eu falei para vocês lá nos stories, se vocês não viram, que quem é responsável por esse retorno, por essa volta, por tudo isso é o sistema, são as células satélites. As células satélites, elas são uma gracinha. Então imagina aqui, ó, o feixe muscular, o músculo, ele vai funcionar como se fosse gordinho aqui no meio e depois ele vai afinando, tá? Não são todos assim, mas é só para você imaginar, ok? Nas bases dessa musculatura, desse emaranhado de fibras musculares, ou seja, são muitas células musculares todas juntas para que haja a formação deste tecido muscular que a gente chama de músculo. Nas bases dessas fibras musculares, ou seja, dessas células musculares, estão presentes as células caliciformes. As células caliciformes são essas que são responsáveis por guardar essa informação. Então, por exemplo, eu treinei e aí fiquei mais fortinha, e aí depois larguei de mão, enchi o saco, não quis mais, ok? E de repente eu falei, putz, acho que preciso treinar porque tô engordando, porque minhas costas doem, porque eu tô com o quadril ruim, preciso voltar a treinar. Voltei a treinar. E aí, a partir do estímulo, que no caso é o meu treino, essas células, elas vão falar assim, nossa, estamos treinando, ok, a gente já sabe como é que deixa ele mais forte. Então vamos começar a trabalhar com aquele projeto que a gente já tinha anteriormente, porque o que ela tá querendo é ficar forte. A partir disso, dessas memórias que são armazenadas de um processo que já aconteceu, eu tenho a chance de ficar mais forte. Agora, tudo bem, isso daí, ok. Agora, como é que eu posso usar isso ao meu favor? No sentido de que eu queria dizer para vocês que, e aí eu vou falar como profissional da saúde que se importa com prevenção. Todo mundo acha que não vai envelhecer. Todo mundo tem uma ideia de que o envelhecimento não vai acontecer. Mas o que eu queria dizer para vocês é que a cada dia, e eu já falei isso no story, a cada dia a gente não tá ficando mais novo, a gente tá ficando mais velho. É um dia a menos de vida. Cada dia que eu vivo e que eu tô vivendo um dia a menos, eu tô ficando mais velha. Se eu tô ficando mais velha, o meu corpo, ele tá perdendo reservas, ok? Normal, tô vivendo o meu dia a dia, meu corpo tá perdendo reservas. Se o meu corpo está perdendo reservas a cada dia que eu vivo, interessante seria que eu tivesse reservas para que quando chegasse um determinado momento da minha vida, eu não esgotasse todas as minhas reservas. E é aí que entra o treinamento, porque estudos mostram que pessoas que treinam a vida inteira ou pessoas idosas que treinaram por períodos prolongados têm uma velhice muito mais saudável e muito mais autônoma, ou seja, elas são muito mais donas de si do que pessoas que nunca fizeram atividade física na vida. Então é super importante que você pense na atividade física não só para ficar com o corpo sequinho, trincado e postar foto no Instagram. É importante que você pense na atividade física, na musculação, no treino de força, no aeróbio, porque quando você for mais velho, quando